Transporte. A menos de um mês da eleição, o GDF promete inaugurar novas estações do metrô até o fim do ano. Vistoria, Defesa Civil, Bombeiros e CREA vão fazer pente fino em shoppings. De graça, a Clínica Escola de Fisioterapia de um centro universitário abre vagas para atendimento. Esporte, torneio de futevôlei reuniu os melhores do país no Parque da Cidade. E mais, ladrões explodem posto de gasolina em área rural e fogem com cofre. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Quem pega metrô está contando os dias para que o transporte melhore e ofereça mais qualidade aos passageiros. A licitação de estações em Samambaia será lançada semana que vem e as estações Estrada Parque 106 e 110 Sul devem ficar prontas até o fim do ano. Novembro. Esse foi o prazo dado pelo governo para entregar parte da estação de metrô da 110 Sul. Nós vamos agora começar a trabalhar o eixo leste, que é a passagem das 200 e 400, e no início do ano que vem a gente entrega a estação completa. Com o avanço da obra, a intervenção no trânsito feito no eixinho será desfeita já nas próximas semanas. No máximo em 2 semanas nós vamos liberar já a passagem normal do tráfego de automóveis do eixo, do eixinho oeste, exatamente aqui em cima, e a previsão é que essa obra se conclua mais uma vez em novembro e a população já vai poder pegar o metrô aqui na plataforma da estação 110 já em novembro desse ano. A expectativa do governo é de que toda a estação seja entregue no início de 2019. Ainda há outra estação em obras na 106 Sul. Ao todo estão sendo gastos 40 milhões de reais nesses terminais. As 2 novas construções devem beneficiar cerca de 6 mil passageiros por dia. Atualmente, o Distrito Federal tem 24 estações em funcionamento. Os shoppings do Distrito Federal vão passar por fiscalização durante todo o mês de setembro. As vistorias serão feitas pelo Conselho Regional de Engenharia, em parceria com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. A ação conjunta de fiscalização será feita por sorteios, que serão realizados nos dias da vistoria. O objetivo é garantir a segurança das pessoas que frequentam esses centros comerciais e que os serviços de manutenção sejam feitos por profissionais habilitados. As fiscalizações serão para orientação e não punitivas. A intenção é que os shoppings se regularizem e protejam a sociedade. Últimos dias para os papais e mamães levarem os filhos para vacinar. A campanha nacional contra a poliomielite e sarampo foi prorrogada até sexta-feira, dia 14. O Ministério da Saúde decidiu estender o prazo para tentar atingir a meta de imunizar 95% das crianças. No Distrito Federal, a média de vacinação está em cerca de 85%. Mas, até a próxima sexta-feira, o governo espera atingir todo o público-alvo, o que corresponde a cerca de 152 mil crianças imunizadas. Lembrando que devem ser vacinadas contra poliomielite e sarampo as crianças de 1 ano a 4 anos e 11 meses. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do DF. Professores de educação física da rede pública de ensino estão sendo capacitados para descobrir promessas do esporte brasileiro. Por meio do projeto DNA do Esporte do Instituto IDECASSE, 1.200 profissionais vão receber treinamento e pelo menos 50 mil crianças e adolescentes devem ser atendidos pelo programa. Natação. Essa era a primeira opção de esporte da Ana Luísa, aos 12 anos de idade. Mas por um acaso do destino, quando ela foi fazer a matrícula no Centro Olímpico em Taguatinga, as vagas já tinham acabado. Sobrou para a menina o atletismo. Algo que na época ela não tinha noção, mas queria render muitos frutos, ou melhor, medalhas para a menina, que há 4 anos é atleta de salto triplo. Sou campeã brasileira no ano passado, lá em Fortaleza. Aí eu fui para a Gimnasia esse ano, fui para Marrocos, fiquei em 4º lugar. O
O mesmo programa que ajudou a Ana Luísa a se tornar uma atleta de ponta e que há mais de 5 anos está nos Centros Olímpicos, agora vai para as escolas públicas. Por meio de um projeto de caça-talentos, os professores de educação física vão intensificar os treinamentos para encontrar futuros atletas. Nós vamos capacitar 1.200 professores da rede pública de ensino durante 2 dias. Né? Só que ele vai ter toda uma plataforma de ensino à distância, onde ele vai estar mensurando o resultado do trabalho dele ao longo do período. Tanto para representantes da educação quanto do esporte, a opinião é única. A parceria vai beneficiar e muito os alunos das escolas públicas. Ela é muito importante para que se possa identificar, né, o tipo de habilidade que o aluno gosta mais, qual é a aptidão que ele tem mais, se ele é, por exemplo, um aluno muito bom para o basquete, ou para o futebol, para o futsal, ou para o vôlei. Mas não basta identificar. Identificado, nós temos que dar as condições para ele desenvolver. É muito importante apoiar projetos como esse, porque a partir daí o profissional de educação física capacitado, ele vai saber detectar aquela criança que tem a maior possibilidade e se destacar, quem sabe, para ser um atleta olímpico, por que não? E quem tem tantas medalhas na conta, como o atleta Jadel Gregório, sabe que esse incentivo e ajuda colaboram bastante, não só em formar atletas, como também cidadãos. Quando a criança tem essa oportunidade, ela irradia isso para os seus amigos, para a família. E o esporte é tudo, né? O esporte, além de ser saúde, é oportunidade. E isso é fenomenal no crescimento da criança, no crescimento do adolescente, até mesmo no sentido disciplina, no sentido educação. E olha, esse assunto ainda é um tabu, mas os números assustam. Dados mundiais indicam que a cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. É justamente esse o tema de hoje do comentário de Cláudio Humberto. Nesta segunda-feira, 10, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, é preciso uma mudança de atitude de cada um de nós sobre esse grave problema de saúde pública. No Brasil, a imprensa tem o hábito infantil de não divulgar suicídio para não dar ideia, como se censurar más notícias impedisse que elas acontecessem. Há uns anos atrás, 3, 4 anos, aqui em Brasília, ao longo do ano, 14 pessoas se mataram em um shopping aqui do setor comercial sul, quase todos muito jovens, adolescentes mesmo. A imprensa não noticiava, ninguém ficou sabendo, as autoridades não agiram. Problemas devem ser enfrentados, porque precisou um desembargador do Tribunal de Justiça assistir um desses jovens despencar do 4º piso do shopping para que as providências começassem a ser tomadas. Suicídio se previne com interesse, com atenção, debate, carinho, assistência. Ignorar definitivamente não é a solução. E por ser um tema muito delicado, a gente trouxe aqui para o estúdio a psiquiatra Ana Paula Faber, que já que estamos em pleno Setembro Amarelo. Doutora, boa noite. Obrigada por participar do Band Cidade. Eu começo perguntando como saber que uma pessoa precisa de ajuda? Quais são os primeiros sinais? Sim, então antes de mais nada, acho muito importante vocês estarem dando esse espaço, né? Como foi falado até pouco tempo, quase não se falava sobre suicídio, mas nós precisamos informar a população, nós precisamos quebrar esse tabu e entender que é uma emergência médica, porque 97% das pessoas que cometem suicídio, elas são portadoras de doenças mentais, principalmente a depressão. Então, o que nós precisamos é tentar detectar essas doenças, não deixar que elas avancem, que elas se tornem graves. Da mesma forma que nós trabalhamos, por exemplo, com uma pessoa que tem um problema cardíaco e nós tratamos desde o início, quando a pressão é alta, antes de chegar no infarto, nós temos que fazer isso também com as doenças mentais. Então, à medida que nós observamos uma pessoa que mudou o comportamento, está se isolando, crianças e jovens que começam a ter uma nota baixa na escola, que estão com um sentimento mais de tristeza, que às vezes soltam pequenas frases assim como viver não vale a pena, para que tudo isso? Então, são sinais que a gente tem que começar a observar. Às vezes, começam a beber um pouco mais do que o normal. Então, são várias atitudes que a pessoa começa a mudar o seu comportamento e muitas vezes passa despercebido. E é normal que a pessoa que está pensando em se matar dê sinais. Ela tende a buscar ajuda, mas é muito difícil falar abertamente, eu não quero mais viver. Mas, então, a gente tem que entender, não querer viver não é normal. O normal é querer viver, lutar até o último minuto é o normal do ser humano. Quando você começa a pensar em não querer viver,
é porque tem alguma coisa estranha e você deve buscar ajuda. Então, procure falar com quem está ao seu lado, busque a ajuda das pessoas de sua confiança e essas pessoas vão te apoiar para que você busque um tratamento adequado. São os tratamentos da ordem da psiquiatria, da psicoterapia, que vão te ajudar a aliviar esse sofrimento. Agora, doutora Ana, é mais comum em jovens, né, assim, esse comportamento, o comportamento já extremo, né, do suicídio, Sim. né? Na verdade, todas as faixas etárias estão susceptíveis ao suicídio. Os idosos, eles ainda se matam mais do que os jovens, mas o índice tem aumentado muito entre os jovens. É preocupante. É muito preocupante. Nós sabemos que os jovens, eles têm uma impulsividade maior. Para o jovem tudo é muito intenso, então às vezes aquele sofrimento ele não consegue perceber que tem alternativas. Então a dor da alma ela é muito forte, então ele não consegue muitas vezes pensar que para ficar livre daquela dor ele pode buscar uma ajuda profissional, ele pode se tratar, ele pensa muito mais rapidamente que a morte seria a solução e obviamente não é. Doutora Ana, e esses jogos, esses desafios agora na internet, né? Teve o desafio da baleia azul, aquele da Momo, influencia também, às vezes a criança não tem nada e de repente ela entra nessa loucura, nesse ciclo. Na verdade, isso é um ato criminoso gravíssimo, né? Gravíssimo. Você instigar a morte, né? Você criar uma situação para que a pessoa vá ao suicídio, isso daí está na nossa lei, que isso é um crime gravíssimo. Agora, na verdade, acaba atingindo mais aquelas pessoas susceptíveis. E esse é o problema, às vezes, também de falar de suicídio de uma forma inadequada. Então, nós temos que estar nesse ambiente aqui, né, com pessoas que têm o conhecimento para poder falar a respeito, porque existe como se fosse uma forma de contágio. E o jovem, ele é susceptível a isso. Tá bom? Certo. Doutora, obrigada por todos os esclarecimentos, obrigada por participar do Band Cidade com esse assunto tão importante. Eu que agradeço e vamos lembrar que é uma emergência médica. Isso, tá bom? certo. Obrigada. E o assunto ainda é saúde. Você conhece alguém que sofreu AVC ou teve algum tipo de paralisia? Pois é, um centro universitário da Asa Sul está com as portas abertas para atendimento gratuito na área de fisioterapia com foco em neurologia. As vagas são para crianças e adultos que tenham encaminhamento médico. O Gabriel tem apenas 12 anos, mas faz fisioterapia desde quando era bebê. Ele nasceu com paralisia cerebral e tem dificuldade para falar e se movimentar. A mãe dele não estava conseguindo atendimento pelo SUS e, com a demora, o menino perdeu ainda mais os movimentos. Só que, graças ao atendimento deste centro universitário, já foi possível reverter essa situação. A postura dele, que ele vinha muito assim para frente, ainda precisa melhorar muito mais dele, porque depende muito também dele, né? Se aqui atendimento, eu acho que estava parado por completo. A clínica recebe por semestre cerca de 1.200 pacientes. São pessoas que precisam de tratamentos e estímulos específicos para recuperar os movimentos. A demanda é grande, mas ali tem espaço para todos. Eles passam por uma avaliação primeiro do aluno com o nosso preceptor de estágio. Eles discutem o caso para ver quais condições são específicas para atendimento, então, do fisioterapeuta, em caso de fisioterapia, na verdade, e eles, então, são estimulados na parte motora, quanto à parte sensitiva, cognitiva também. No local, há toda a infraestrutura necessária para atender os pacientes, como equipamentos e aparelhos específicos para cada especialidade. E o Darlan sabe bem que tudo isso faz a diferença. Ele levou um tiro na cabeça e, por isso, não consegue mais falar direito. Mas com o tratamento, está cada dia mais esperançoso. Está sendo ótimo. Os atendimentos são de graça de segunda a sexta-feira no Centro Universitário Unieuro. Para agendar uma consulta, é só ligar no telefone 3445-5756. Mais de 315 mil contribuintes ainda não pagaram nenhuma parcela do IPVA 2018. O número corresponde a cerca de 361 mil carros que ainda têm pendências. Os débitos somam 269 milhões de reais. Quem não quitar a dívida não tem o licenciamento de 2018 emitido. O imposto pode ser pago pela internet ou ainda em casas lotéricas ou nas unidades de autoatendimento das agências bancárias. E não tem jeito, feriado prolongado e muitos motoristas teimam em beber e dirigir. Mais de 250 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Um deles chegou a provocar um acidente. Foi na madrugada de domingo, na saída de Braslândia. De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, um adolescente provocou o capotamento.
No carro com o menor estavam outras 4 pessoas. Dos 5 ocupantes, somente um precisou ser encaminhado ao hospital com dores na coluna. O motorista foi levado para a delegacia da criança e do adolescente após o resultado do teste do bafômetro ter dado positivo. E vamos ver como é que está o trânsito nesse momento pelas câmeras do DR. Primeiro a gente vai ali para a saída norte, perto do Lago Norte, ver como é que está a volta para casa nessa segunda-feira, ali na saída norte. Acho que a gente está com um probleminha nas câmeras, está um pouco embaçado, mas dá para ver que a movimentação está normal, os carros estão andando na velocidade da pista. Agora a gente vai para o Eixão Sul, ver como é que está a volta para casa no Eixão Sul, trânsito um pouco mais intenso, sentido saída sul, mas os carros estão andando sem grandes paralisações também. Agora a gente vai ali para a EPGU, ver como é que está a volta para casa nessa segunda na EPGU, movimentação normal, os carros estão andando na velocidade da pista. Agora a gente vai para a Estrutural, ali perto da cidade do automóvel. A imagem está um pouco borrada, mas dá para ver pelos faróis que a movimentação está um pouquinho mais intensa na Estrutural nessa segunda-feira. E veja agora a agenda dos candidatos ao Palácio do Buriti para hoje à noite. A candidata Fátima Souza, do PSOL, deu uma entrevista na rádio às 6 horas da tarde e finalizou seus compromissos do dia. Rodrigo Hollenberg, do PSB, tem encontro com apoiadores às 11 horas da noite em uma chácara no Gama. Júlio Miragaia, do PT, se encontra agora com apoiadores no condomínio Privé 1 e depois participa de um jantar de arrecadação. O candidato do PSTU, Antônio Guilhem, encerrou sua agenda às 2 horas da tarde e não tem compromissos para essa noite. A candidata Eliana Pedrosa, do PROS, se reúne agora na Câmara de Dirigentes Lojistas. O candidato do MDB, Ibanez Rocha, tem encontro com mulheres empreendedoras às 8 horas da noite. Rogério Rosso, do PSD, participa de um jantar com líderes católicos e, em seguida, com evangélicos. O candidato Alberto Fraga, do DEM, se reúne com moradores do Lago Norte às 7h30 da noite e, em seguida, com moradores dos condomínios de Sobradinho. O general Paulo Chagas, do PRP, participou de um debate às 3 horas da tarde e não tem agenda para essa noite. E Alexandre Guerra, do Novo, encerra seus compromissos às 8 horas da noite em um bate-papo com apoiadores na Asa Norte. O clima seco não tem jeito. O resultado, as queimadas se multiplicam. Hoje, no meio da tarde, um incêndio florestal atingiu a região da Fercal. 5 viaturas, 1 helicóptero e 61 militares atuaram na ocorrência. Ninguém ficou ferido. Vale lembrar que amanhã a previsão é de céu parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura deve variar entre 13 e 30 graus. Já a umidade varia entre 55% e 15%. E a gente segue falando do clima. O Distrito Federal já contabiliza mais de 3.500 ocorrências de incêndio desde o início do ano. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Tá precisando chover, né? Oi, Juliana. Pois é, tá precisando e esse mês, né? Final do mês de setembro são esperadas aí as chuvas. Bom, como você falou, a gente teve hoje à tarde mais uma queimada lá na região da Fercal. Inclusive o Corpo de Bombeiros está atendendo até agora essa ocorrência. Foi lá próxima à fábrica de cimentos da Votorantim. Mas fazendo o balanço do início do ano até agora, o Corpo de Bombeiros já contabiliza mais de 3.500 queimadas aqui em todo o Distrito Federal. O total da área queimada já ultrapassa uma extensão equivalente a 2.300 campos de futebol. No final de semana, nós também tivemos uma grande queimada que atingiu lá a região de São Sebastião. Consumiu um total de 460 mil metros quadrados de vegetação. Essa foi a área destruída pelo fogo. O Corpo de Bombeiros faz a orientação. O ser humano continua sendo aí o principal vilão nesse caso das queimadas. A gente lembra que provocar incêndio florestal é crime, se for intencional ou não, é crime ambiental. Então a queimada, se for de uma unidade de conservação, essa punição, porque você pode ser punido com multa e ainda pode responder por isso. Se for uma unidade de conservação, essa punição pode ser ainda dobrada, Juliana. Tem que tomar cuidado. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Violência em Ceilândia. Um jovem foi morto a tiros em plena luz do dia. Marcos Vinícius da Mota, de 22 anos, levou um tiro no meio da rua depois de uma briga com outro rapaz. As câmeras de segurança da região flagraram o momento exato dos disparos.
As imagens são impressionantes. O motivo do crime teria sido disputa de território entre gangues. No vídeo, é possível ver o momento em que o jovem de camisa branca e boné estaciona a bicicleta na calçada e entra na distribuidora de bebidas. Em seguida, outro rapaz, que aparece no canto direito da tela, entra no estabelecimento. Logo, os dois saem lutando, caem sobre a mesa, derrubam a bicicleta e continuam a briga. Um deles tenta fugir, mas não tem jeito. O outro pega a arma e atira nele pelas costas. Baleado, o jovem caiu na rua e morreu ali mesmo. Já o autor do tiro certeiro fugiu de bicicleta. O assassinato aconteceu por volta das 5 horas da tarde, ou seja, em plena luz do dia, em um local de bastante movimentação. Nada disso inibiu a ação do bandido. O crime ainda está sendo investigado pela polícia, mas a suspeita inicial é que tenha sido motivado por briga entre gangues. Tudo foi registrado por esta câmera de segurança instalada na distribuidora de bebidas, que fica na quadra 36 do setor P-Sul, em Ceilândia. Comerciantes e moradores da região não quiseram gravar entrevista por medo, mas nos alertaram que o local é bastante perigoso. Fato que constatamos com este flagrante de início de uma outra briga durante o pouco tempo em que estivemos no local. Os jovens perceberam que estavam sendo filmados e fugiram. Veja a seguir, torneio de futevôlei reuniu os melhores jogadores do país no Parque da Cidade. E você vê agora imagens do trânsito no Lago Norte. A gente volta já já.